Bom dia a todos vocês. Bem-vindos mais uma vez a um momento muito importante, muito interessante, que já está se tornando essas lives de estudo da Bíblia, 11 horas da manhã. Como é bom ver todo mundo chegando, entrando aí. Sejam bem-vindos, que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco, que a glória de Deus venha sobre nós. Nayala, um beijo para você, para o Guilherme. Deus abençoe a família linda e maravilhosa, Renato aqui de Brasília. Que Deus abençoe todos vocês que estão entrando aqui para a gente poder se falar. Carla lá dos Estados Unidos, lá de Orlando, Deus abençoe. Que bênção, quanta gente já chegando, 11 da manhã. Laila, muito bem, Laila, bem-vinda também. Que bênção, tanta gente, não consigo nem falar todo mundo, tem um pessoal entrando aqui. Tony Gross também lá dos Estados Unidos, que legal, de Orlando também. Que Deus abençoe, viu? Bem-vindos ao Netflix, ou então ao Parentflix. Eu já estava em intercessão um pouco antes, porque agora há pouquinho, meu vizinho, não sei se aqui de cima ou de baixo, resolveu martelar um negócio. Ele estava martelando um negócio na minha cabeça que eu falei, sangue de Jesus, essa quarentena tá dando ideia pro cara, será que ele vai resolver pendurar um quadro agora, na hora da live? Com a graça de Cristo ele parou, mas se ele voltar martelando aqui, saiba que tá tudo sob controle, tá? Bom dia para vocês, que Deus possa nos abençoar. Estamos no 5º dia da nossa leitura bíblica. E aí, tá sendo fácil, difícil? Deixa eu dizer a você que o maior benefício que a gente tem em estudar a palavra é buscar a Bíblia, é buscar instrução no Evangelho. Agora, a gente tá hoje começando um pouco da história de Moisés, e a cada dia agora você vai ter que respirar e se preparar, porque a leitura vai ficar mais encorpada, o negócio vai ganhar um pouco mais de corpo, a gente vai ler coisas mais difíceis, leis, propósitos, tal, vai ser um desafio, mas vamos continuar, tamo junto, tá? Então, vamos orar primeiro para que Deus fale conosco, tem muita coisa pra gente falar, pra gente refletir hoje na palavra de Deus. Vamos orar e buscar Deus hoje? Senhor, vem sobre as nossas vidas, derrama da tua presença sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Nos instrui através do teu Santo Espírito, abre nosso entendimento, nos dá sabedoria e revelação. Eu me coloco diante da tua presença, Senhor, e da tua potente mão mais uma vez nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos nessa, vamos acelerar então, porque tem bastante coisa para falar. Eu vou tirar os comentários para a gente poder ficar mais tranquilo e você se focar mais naquilo que é o estudo de hoje. Então ontem nossa epopeia, nosso episódio de ontem termina com Deus chamando Moisés, mas Moisés sempre ressaltando as suas áreas fracas, suas imperfeições, suas dificuldades. Deus o dizia, vai, e ele dizia, Senhor, eu não sei falar direito. E o capítulo 6 que nós terminamos ontem termina justamente assim. O último versículo, que é o 30 do capítulo 6, ele está falando assim, Senhor, eu não sei falar bem, como o faraó vai me ouvir? Então a gente terminou naquela dúvida, o que vai acontecer? Será que Moisés vai assumir realmente essa posição de comando, de controle? E hoje eu quero que você reflita numa pergunta, será que é fácil ser um líder? Será que é fácil ser líder? Cada um de nós é líder. Você pode ser, eu tenho muitos pastores, amigos que estão assistindo aqui. Muito obrigado por essa participação de vocês também. Tem igrejas que estão participando, mas tem líderes de ministério, líderes no seu ambiente de trabalho, líder da tua própria vida. É fácil ser um líder? É fácil liderar? Moisés então tinha essa chamada. Se José, que a gente viu ontem, é o exemplo de perdão na Bíblia, de reconstrução familiar na Bíblia, no meu entendimento Moisés é o exemplo de liderança. Ele é um exemplo de líder. Então no começo ele inicia vendo as suas imperfeições e aparentemente suas imperfeições e fraquezas seriam um impedimento para que Deus cumprisse seus propósitos. Mas aí começamos então na leitura de hoje, capítulo 7. O Senhor diz, calma, eu vou te dar alguém para caminhar junto contigo. Então ele começa a caminhar junto com Arão. Arão entra na história. Arão era o irmão mais velho, 3 anos mais velho do que ele. A Bíblia relata que Moisés tinha 80 anos quando foi chamado para esse propósito e Arão 83. Então Arão era um cara que cresceu dentro da cultura judaica, dentro da cultura hebraica, dentro do povo de Israel no Egito. Então ele tinha o respeito do povo. Deus usa então Arão, a credibilidade de Arão, para que Moisés também pudesse ser reconhecido pelo próprio povo. Eles chegam diante de Faraó, a Bíblia diz que Deus tinha tudo sob controle, porque Deus falava assim, vão para Faraó, mas Faraó vai endurecer o coração, já saibam disso, o coração dele vai estar duro. Eu vou endurecer, mas é o meu propósito, não desanima. Ótimo. Então eles começam a ir.
Se lembra que no capítulo 6, na primeira tentativa, a coisa só piorou? Ele aumentou a carga do trabalho, tirou a palha que os caras construíam o tijolo, mandava entregar o mesmo tijolo, o faraó pesou a mão. Então, o que Deus disse, Moisés, toma o teu bordão, pega a tua vara, essa é a mesma vara que ele havia transformado em serpente lá no deserto para Moisés pegar, então é o símbolo da chamada, é o símbolo de que Deus estava com ele, era um símbolo, a vara é um símbolo, o bordão é um símbolo, então, de que Deus estava com ele, de que Deus era um Deus sobrenatural. Pega a vara e vai. Ele chega diante do faraó, versículo 14, ele diz, deixa o povo ir, e o faraó está obstinado e recusa. Então começa algumas pragas sobre o Egito. E nós vamos rapidamente falar sobre elas. O que seriam essas pragas? É Deus mostrando o seu poder e a sua força diante de todos os deuses que o Egito cultuava. Deus estava num embate, mostrando, eu sou maior do que todos esses deuses. Na verdade, eu sou o único Deus verdadeiro. Então começam algumas pragas. A primeira praga é bastante interessante, porque Deus diz para Moisés pegar justamente a vara e encostar no rio. Ele encosta lá no rio, ó. Vai de manhã, saia nas águas, espera na beira do rio, encosta no rio. Pega a vara que virou serpente e encosta na beira do rio. Quando ele encostou a vara na beira do rio, o rio se transformou em sangue. Lembre-se que esse era o mesmo rio que ameaçava matar o próprio Moisés lá no nascimento, que ele foi no cestinho. Ele encosta lá, a água vira sangue. No sentido de que a vida que existia na água não tem mais. Eu sou o Deus que controla a vida. Moisés então transforma água em sangue. Lá na frente você conhece alguém que transforma água em vinho numa festa de casamento para produzir vida. Mas agora na produção do Egito é dizendo, eu controlo a vida e se você, faraó, não me obedecer, o que tinha vida, porque a vida na água, toda a vida se inicia na água humana, a vida humana se inicia numa bolsa de água, eu controlo a vida, então a água se transforma em sangue. Não só a água do Nilo, a Bíblia é tão específica de dizer que até as águas estavam nas bacias, a água estava nos reservatórios, elas também se transformam em sangue. É uma simbologia de mostrar que Deus controla a vida. Essa é a primeira praga. O coração de Faraó se endurece. Então vem a segunda praga, uma segunda praga que a Bíblia chama praga das rãs. Pensa na nojeira, ele encosta de novo no rio, ou ele diz ao rio, e o rio começa a brotar com rãs que invadem toda a nação. Imagina nas casas, nos locais, rã pra tudo quanto é lado, pulando de um lado pro outro. Você imagina, sangue de Jesus tem poder. Rã também Deus estava mexendo na questão vida. Porque havia uma deusa, que eu anotei aqui para você, a deusa Heqet, uma deusa pagã, uma deusa egípcia, que representava a fertilidade, ou que representava os partos. É uma deusa que eles acreditavam que ajudava na hora dos partos. Essa deusa era simbolizada pela rã. Então quando Deus toca a água se transforma em sangue, e ele vem logo depois da mesma água, ele tira as rãs, é como se ele estivesse dizendo, eu controlo os nascimentos, eu controlo a vida. Deus está tentando começar a mandar sinais para que Faraó entendesse. Só que aí você vai começar a entender um padrão. O Egito era um país que vivia com um alto nível de magia. Os magos não eram magos chinelinho, não, eram caras alto grau de magia, de desenvolvimento maligno. Então, tanto na primeira praga, que é transformar a água em sangue, como na segunda, que é fazer rãs aparecerem, os magos fazem igual. A Bíblia diz no versículo 7, os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. Fizeram aparecer rãs sobre a terra. Tamanho era o desenvolvimento deles nesse tipo de magia. Então Deus fazia, eles copiavam. Deus fazia, eles copiavam. Deus fazia, eles copiavam. Com o poder das trevas, copiavam para se assemelhar com o poder de Deus. Então Faraó endureceu o coração. Passado a rã, vem a terceira praga, que era a praga dos piolhos. E antes que você faça uma piada que dessa praga eu estaria livre, eu faço comigo mesmo. Mas imagina que é um enxame, ou não sei se é enxame que é o termo para o coletivo de piolhos, mas imagina que é uma nuvem de piolhos invadindo todas as nações, ou toda a nação. Enchendo as pessoas de piolhos, enchendo as pessoas, etc. Só que aí, o que me chama a atenção desses piolhos, então ele começa na água que vira sangue, nas rãs. Agora os piolhos, que vão tacar no símbolo da beleza. Então, primeiro ele está falando da vida e a beleza. A beleza da vida sou eu quem dou. Tá entendendo aqui a sequência de pragas? Então, ok, os piolhos vêm, e agora alguma coisa me chama a atenção, e aí é sobrenatural. Porque lembra que os magos do Egito vinham e copiou o sangue, copiou a rã, quando chegou na hora do piolho,
os magos falaram, cara, chegamos no nosso limite. Eu e você sabemos que você leu que são 10 pragas. Na terceira, os magos do Egito já pediram para sair. Na terceira eles falaram, cara, não dá para acompanhar esse ritmo não. As duas primeiras a gente conseguiu, deu um somebody love aqui e fizemos junto agora, a partir de agora, casa caiu. E olha os magos do Egito, olha o que eles estão falando. Versículo 18 do capítulo 8. Os magos do Egito fizeram o mesmo, tentaram fazer o mesmo com as suas ciências, porém não o puderam, não o puderam. Então disseram os magos a Faraó, versículo 19, presta atenção. Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu. Os magos do Egito chegaram para Faraó e falaram, isso aí é o dedo de Deus. O dedo de Deus, a expressão é, isso só Deus pode fazer. Ou seja, reconheça, isso é o que tem um Deus aí que está fazendo isso. Nem a gente consegue replicar mais. Então na terceira praga eles chegam no limite. Só que o coração de Faraó ainda estava duro. Nas duas primeiras eles conseguiram, agora vai começar algo sobrenatural. E é aí que eu quero que você entenda. Nas 3 primeiras pragas, Deus deve ter olhado e falado, ih, esses caras são muito juvenis, esses magos do Egito aí, eles não acompanharam o ritmo, então a partir de agora eu vou mostrar, agora eu vou chegar no nível que eu queria chegar. Porque nas 3 primeiras pragas, toda a nação egípcia e todo mundo que estava na nação egípcia foi atingido. Água que tornou sangue, rãs e piolhos. A partir da 4ª praga, são 3 blocos de 3 pragas, até a última. Então a partir do 2º bloco, que são as próximas 3 pragas, a partir de agora então, o povo de Israel vai ser preservado dentro do Egito. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui nessa leitura é que, no momento da praga, Deus protege o seu povo. No momento da praga, Deus cuida do seu povo. Então a partir da 4ª praga, começa a 4ª praga, moscas. Meu Jesus, se rã e piolho não era o suficiente, agora ele já vem moscas. Então a rã era o parto e a vida, o piolho era a beleza, e agora as moscas falam da saúde, da higiene, porque a mosca é um transmissor de enfermidade. Então vem moscas. De manhã cedo, deixa meu povo ir, e veio moscas. Mas olha o que eu quero entender. Naquele dia, versículo 22, capítulo 8. Separarei a terra de Gozém, que era a terra onde habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e saibam que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo amanhã. Aí começa algo sobrenatural. Então no Egito inteiro tinha mosca para tudo quanto é lado. Tinha mosca para um enxame. Mosca para todo mundo, mosca de sobra. Mas na terra de Gozém, onde era o arraial, onde era o acampamento do povo de Deus, da nação de Israel, não tinha uma mosca sequer. Deus começou a mostrar o seu poder. Os magos já desistiram, o mago já saiu, já pediram para sair, estão engolindo mosca junto. Perderam o ritmo do poder de Deus. Só que agora Deus está guardando o seu povo. Depois das moscas, agora vem, Deus fala, tudo bem, vocês não estão entendendo? O coração está endurecido, porque o coração de Faraó é se endurecendo, apesar de ver o poder. E aí você começa a ver um Faraó bipolar, ele fala, tudo bem, pode ir embora, tal, mas no dia seguinte, não vai mais. Então, só que Deus estava endurecendo o coração, porque ele queria mostrar o poder dele. Agora, quem vai começar a sofrer? Os animais. Animais naquela época é o recurso que as pessoas têm. As pessoas viviam tanto do cultivo de plantas, de agricultura, mas também do cultivo da criação de animais. Então agora vem uma peste sobre os animais. De novo, todos os animais do Egito, todos os rebanhos do Egito começam a sofrer e morrem, e os rebanhos de Israel são preservados. E mesmo assim Faraó endurece o coração. Depois agora, ok, os animais estão sofrendo, vocês não estão entendendo? Agora vem sobre o próprio povo, e o povo começa a ter úlceras ou tumores. Começa a aparecer no povo do Egito. Tudo que eu estou falando agora acontece só com os egípcios, com o povo de Israel, com o povo de Deus, eles estão guardados. E a Bíblia é clara em dizer que acontecia com os egípcios e não acontecia com o povo de Israel. E mesmo assim, já estamos na 6ª praga, úlceras, o coração de Faraó se endurece. Aí Deus fala, vocês não estão entendendo? Então tá, deixa eu fazer o seguinte, agora vai chover pedra. Profetiza aí, ou libera essa palavra, Moisés, vai chover pedra. Pedra com fogo, vai chover. A pedra vai acabar com as plantações, a pedra vai destruir tudo que tem na frente. Mais uma vez isso acontece. As pedras caem do céu e a perda agora, que você viu como está escalonando. Antes ele falou de vida, antes falou que ele controlava a vida, ele controlava a beleza, ele controlava a saúde. Agora ele controla o rebanho, agora ele já está controlando tudo. As pedras estão caindo. Só que de novo, sobre o povo de Israel não cai nem um pedregulho, não cai nem um resquício de pedra.
E é interessante que muitos do Egito falaram, não precisa não se importa, não vai dar nada. Os que estavam lá vacilando, buf, pedrada, choveu pedra na cabeça deles. Faraó, mais uma vez, chega e fala, tudo bem, podem ir embora. Mas, mais uma vez, ele endurece o coração. Você fala, meu Deus, que Faraó teimoso. Mas várias vezes a Bíblia diz, o Senhor endureceu. O Senhor estava permitindo isso acontecer. Ele queria mostrar o tamanho do seu poder. Ele queria estabelecer uma aliança perpétua com o seu povo. Então, ok, passado as pedras, chegamos na 8ª praga, chega a praga dos gafanhotos. Gafanhoto é um animal que vem com fúria e come tudo que tem pela frente. Calma, não estou falando do teu irmão aí na quarentena ou de você mesmo, não é isso. Mas talvez você precisa repreender um gafanhoto aí. Mas tem um gafanhoto, o gafanhoto é aquele que vem voando em bando e eles comem tudo que vem pela frente. É plantação, é tudo. Então acabou de chover pedra, está tudo destruído e a Bíblia diz, agora vem gafanhoto. O que sobrou da chuva de pedra o gafanhoto vai comer. De novo, somente sobre os egípcios, somente sobre o povo do Egito, para que Faraó, como líder, pudesse entender que ele tinha que deixar o povo de Deus ir. A chamada era, deixa a gente sair para adorar. A gente vai adorar caminho de 3 dias, vamos andar, vamos longe. Caminho de 3 dias é a expressão, vamos longe. Faraó tenta discutir, não, então vai só os homens, deixa as crianças. Não. Moisés chega uma oportunidade que ele fala assim, não vai ficar uma unha, nós vamos levar tudo. Nós vamos sair, Deus nos mandou ir. E Faraó continua endurecendo o coração. Os gafanhotos subiram, começaram a comer de tudo. Faraó endurece o coração. Aí Deus fala, então tá. Agora eu estou quase chegando no final do meu tratamento com o Egito. Agora vocês vão viver densas trevas. Densas trevas que vão ser tão pesadas que vai ser possível de se apalpar, a Bíblia diz no versículo 21 do capítulo 11. A treva vai ser tão pesada que você vai conseguir apalpar a treva. Ou seja, é uma opressão, é uma escuridão, ninguém vai conseguir se ver. Então sabe o que Deus estava dizendo? Sem a minha mão vocês não têm direção. Se eu fizer vir trevas densas, vocês não sabem para onde andar. Então Deus estava mostrando ali quem que mandava na história. Faraó, você acha que você é um cara grandão? Você acha que esses deuses aí que você tem no Egito aí são demais? Se eu trouxer escuridão sobre a terra, ninguém sabe como andar. Você imagina? E a Bíblia diz que ficaram trevas... Aí, ó, esse é o versículo que eu citei para você, versículo 26 do capítulo 11, quando o Faraó tenta discutir, Moisés falou assim, não, nossos rebanhos também vão conosco, não ficará uma unha, nós vamos levar tudo. Aí o Faraó falou, sai embora daqui, você não vai ver meu rosto mais. O Faraó se irou quando Moisés respondeu isso. Agora deixa eu só fazer uma observação aqui. Você vai começar a ver que nas pragas, Moisés está discutindo com autoridade. Moisés está discutindo com ousadia com o Faraó. Ué, não mesmo Moisés que terminou o capítulo 6, no começo da nossa leitura de hoje, falando, Senhor, eu não sei falar, meu Deus, como que você vai fazer? O que aconteceu com esse homem? Segura uma primeira frase de hoje. A experiência com o sobrenatural nos dá ousadia. Quando ele começou a ver um Deus que transforma água em sangue, um Deus que faz rã vir, um Deus que faz piolho vir, um Deus que faz gafanhoto vir, um Deus que faz chover pedra. Quando ele começou a ver um Deus que desce trevas, ele falou, agora minha gagueira, minha língua difícil e presa ficou para trás, agora eu tenho autoridade. Então, a experiência com o sobrenatural nos dá ousadia. Quanto mais experiência você tem com o sobrenatural, mais seguro você fica daquilo que Deus pode fazer. Então agora já não é o mesmo Moisés gaguejando, é um Moisés que fala, quando o Faraó grita para ele, você nunca vai mais me ver, que absurdo, você falar que não vai ficar nenhuma unha, que absurdo. Olha a resposta de Moisés, vê se ele estava com medo do Faraó. É verdade, você falou bem, você nunca vai mais me ver mesmo. Ou seja, não é você que decide, eu que decido, você não vai me ver mais, acabou tua chance, Faraó. Olha a ousadia de Moisés, o que mudou na história dele em 5 capítulos. Ele teve experiência com o sobrenatural. Busca experiência com o sobrenatural, o que vai mais te trazer segurança e ousadia para viver. Ótimo. Ele disse, você não vai mais viver. Aí Deus fala, então, agora chegou a hora da última praga. A principal praga. Eu vou ferir os primogênitos da terra do Egito. O que é isso, pastor? Primogênito é o que nascia em primeiro lugar numa família. Então eu vou ferir a continuidade do Egito. O Egito não vai ter continuidade. Porque não me obedeceu, porque não me respeitou, não viu todas as pragas e o coração não abriu, eu vou dar o checkmate. A continuidade do Egito não vai mais existir. O Egito não vai ser mais a nação tão forte que era sobre a terra, porque a partir de agora não existe mais. A continuidade não existe mais, o futuro não existe mais. E aí Deus começa a dar um sinal para o seu povo. E quando eu comecei a meditar nisso,
Eu estudei ontem à noite esse texto, para que você saiba e ore por mim. Eu invisto pelo menos umas 2 horas de preparo antes dessa live. Então são 3 horas do meu dia que estão envolvidos nesse Bíblia em 100 dias. Mas, quando eu estava lendo o som, eu falei, Senhor, nós estamos na sexta-feira que antecede a Páscoa, na sexta-feira que representa o dia da morte e crucificação de Jesus Cristo. E hoje o Senhor colocou no dia da nossa leitura a Páscoa. Não pode ser coincidência, eu não arquitetei isso antes. É Deus mostrando, eu estou com vocês. Então, nesta hora vai começar a festa mais tradicional do povo judaico. Porque existia então uma maldição, Deus estava avisando, eu vou matar todo o primogênito que está no Egito. Povo de Deus, eu vou dar a vocês a ferramenta, então Deus diz, para vocês protegerem dessa maldição que vai passar sobre a terra. É instituído então o que se chama Páscoa. Páscoa em hebraico, Pesach, que significa travessia ou passagem. Era uma festa que representaria justamente isso. Vocês vão se preparar para romper. Vocês vão se preparar para sair. Vocês vão se preparar para acabar com a escravidão. Eu estou falando de mais de 400, não estou falando de 40, 400 anos de escravidão egípcia. Já eram mais de 400 anos e agora essa festa estava marcando o preparativo. Então a Páscoa não era um evento social para ficar, ei galera, beleza? Não, não, não. A Páscoa era um evento para você comer preparado. A Páscoa não era uma refeição tipo uma ceia para você fazer festa. A Páscoa era uma refeição que te prepararia para a jornada. Todos nós precisamos de uma Páscoa, que é a refeição que nos prepara para atravessar. Já estou até adiantando minha palavra de domingo no culto. Todos nós precisamos. Então entende comigo aqui o que a Bíblia está dizendo. E ele começa a pegar alguns elementos. Capítulo 12, ele institui a Páscoa. A primeira coisa que ele faz é, peguem um cordeiro. Aí, não preciso nem te dizer qual que é a relação direta de quem é o nosso cordeiro. Pega um cordeiro, vocês vão comer o cordeiro inteiro em família. Se a sua família não é grande o suficiente, você chama uma outra família para vocês comerem juntos. Então vocês vão comer do cordeiro, tá? Mas já vou te explicar isso. Então os elementos, cordeiro. Depois, você vai fazer pães asmos, ou ázimos, depende da tradução. O que é isso? É um pão sem fermento. Fermento é a simbologia da impureza, do pecado que o mundo tem. Então tira o fermento da tua casa, tira o fermento da tua vida e faz um pão sem o fermento. Uma simbologia. Um pão que não tem pecado. Tá? Então um pão que não tem pecado é a simbologia. Vocês vão comer esse pão. Mas também separem ervas amargas. Então a Páscoa tinha 3 elementos: cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas. Ervas amargas representam a amargura e o sofrimento da escravidão egípcia. Então vocês vão comer para que vocês se lembrem desse gosto, dessa amargura da escravidão, para que vocês nunca queiram voltar ou sempre se lembrem do que eu fiz sobre a vida de vocês. Então são só 3 elementos, mas poderosíssimos. Pega o cordeiro, é óbvio que não tinha açougue, não tinha mercado, então eles eram raiz, galera. Eles pegavam o cordeiro e matavam o cordeiro para comer. Pega um cordeiro teu, mata o cordeiro para comer. Então, para o cordeiro ter validade, ele tinha que ser morto. Para o cordeiro ter validade, ele tinha que ser morto. Mata o cordeiro, com o sangue do cordeiro, você vai passar no umbral ou na verga, é a expressão bíblica, da tua porta. Para quê? Quando o anjo da morte, que fere primogênitos, que fere continuidade, passar sobre o Egito, ao ver o sangue na porta, o anjo passará por cima. O anjo atravessará, o duplo sentido do nome Páscoa. O anjo atravessará e pulará a tua casa. Estão comigo aqui? Igreja, já estou falando igreja, estou achando que eu estou no culto. Meus irmãos, nós estamos entrando numa Páscoa em que forçosamente pela circunstância nós estamos em casa. Nessa Páscoa nós estaremos em casa. Nessa Páscoa nós estaremos fechados em nossas casas, mas lembrando daquilo que ele fez por nós. E quando nós estivermos em casa e o sangue do cordeiro estiver nos umbrais das portas, o anjo da morte passa. Ele não entra. Então olha comigo, eu quero te deixar uma frase aqui, que a Bíblia está dizendo, estou te explicando a Páscoa, tá? Só isso daria uma live. Então, eles pegavam o cordeiro, assavam o cordeiro. Então o cordeiro era morto, mas ele era assado. Depois de morto, ele passava pelo fogo que purifica.
E não era comido cru, não tinha sashimi de cordeiro, era assado todo. Você comia toda noite, se sobrasse no dia seguinte, você queimava o resto, você não comia, era só para aquela noite. O sacrifício era válido para aquela noite. Então comam, versículo 3 do capítulo 12, o sangue será o sinal. Quando eu vir o sangue, eu passarei por cima de vocês. Quando eu vir o sangue, eu passarei por cima de vocês. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Faz o seguinte, versículo 22. Pega com um isopo, que era como um galhinho, assim como uma esponja. Pega um galho, molha no sangue que estiver na bacia, marca a verga da porta e nenhum de vós saia de casa. Foi o primeiro fica em casa da história. Entra na casa, passa o sangue. Aí olha que interessante. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Estou no versículo 23 do capítulo 12. O sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras. Quando o Senhor ver, passará o Senhor pelaquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então quero te deixar a frase da live de hoje, já que eu gosto de frases. Na minha casa, o destruidor não entra. Deixa eu falar de novo. Na minha casa, o destruidor não entra. Na tua casa, o destruidor não entra. Porque na minha casa tem o sangue do cordeiro. Pode estar uma confusão aí do lado de fora, pode estar tudo acontecendo de errado. Na minha casa, nos meus filhos, nos meus familiares, o destruidor não toca. Na minha casa, o destruidor não entra. Essa era a afirmação da Páscoa. Só que olha que interessante que a Páscoa fazia. A Páscoa não era um local para você ficar lá parado, chorando, falando, meu Deus, a morte vai passar. A Páscoa era um preparo. E a Bíblia diz assim lá no versículo 11 do capítulo 12. Assim vocês vão comer lombo cingido, ou seja, preparado, sandália nos pés e cajado na mão. Vocês vão comer prontos para sair. Porque vocês vão comer com pressa. Essa é a Páscoa. Você entendeu? A Páscoa era uma refeição que preparava para a passagem. Não era para comer e dormir. Come preparado, porque a qualquer momento vocês vão sair. Comem preparado, porque a qualquer momento 400 anos de escravidão vão acabar e vocês têm que estar prontos. Então, estar em casa na Páscoa, estou pregando aqui, domingo você vai ver. Estar em casa na Páscoa é estar preparado para atravessar para um tempo novo. É estar preparado para atravessar. Isso é a Páscoa. Naturalmente o versículo 13 diz que os primogênitos, no finalzinho lá, diz que os primogênitos vêm, eles consagram os primogênitos como memorial, e deixa eu ler rapidinho, os primogênitos vêm, antes disso, no final do capítulo 12, os primogênitos do Egito realmente morrem. Eu quero voltar aqui porque eu faço observações e anoto na Bíblia. E depois da morte dos primogênitos, Faraó expulsa todo mundo, e aí você está falando, cara, poxa, por que tanta demora? Porque o povo teve que sofrer demais. Deus tinha um propósito, e olha o propósito maravilhoso de Deus, como eles são maiores que os nossos. Versículo 35 do capítulo 12. Os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, pediram aos egípcios objetos de prata, ouro e roupas. E o Senhor fez que o povo encontrasse favor nos egípcios, e eles saíram com despojos. Então eles eram escravos, eles não tinham direito a nada. Quando o povo viu, o egípcio viu, cara, tá matando os primogênitos, dentro de cada casa do Egito morreu o primogênito, o povo de Israel falou, agora eu quero a prata, agora eu quero o ouro, agora eu quero as roupas, leva tudo e mais um pouco. Eles saíram ainda com despojo. Só levava despojo da guerra o vencedor de uma guerra. Então o povo guerreou de dentro de casa, comendo cordeiro, erva amarga e pão, e enquanto eles estavam ali, protegidos pelo sangue, Deus guerreou por eles, e eles saíram com o resultado da guerra. Despojo só é o vencedor da guerra. Então eles saíram não fugidos apressados, eles saíram exigindo ainda. Vai lá e pega a prata, pega o ouro e me dá que eu tô indo embora, ainda vou levar tua prata. Meu Deus, é maravilhoso demais. Quando Deus nos faz atravessar, Ele nos dá despojo de guerra, inclusive. Por mais que o inimigo tenha pressionado, agora ele sai. E a Bíblia relata que saem 600 mil homens. Sem contar crianças e mulheres. Então 600 mil, se você contar crianças e mulheres, tem pelo menos o dobro, se não o triplo. Então a gente está falando de 1.200.000 a 2 milhões de pessoas. Não é uma saidinha de 100 pessoas, são 2 milhões de pessoas. Gado, animal, cachorro, papagaio, sogra, cunhado, saem todo mundo. 2 milhões de pessoas aproximadamente saem do Egito, saem em peregrinação do Egito. O Senhor já diz no capítulo 13, consagra os primogênitos. Lembra que eu acabei de matar primogênitos do Egito? Mostra que os teus primogênitos são meus. Eles consagram os primogênitos.
Aí começa a aparecer o Deus os guardando com uma nuvem, versículo 21, e uma coluna de fogo, do capítulo 13. Deus começa a guardá-los. Deus os faz ir por um caminho que não seria o caminho tão direto ou tão coerente. Eles aumentam um pouco a trajetória para estar em frente ao mar, o Mar Vermelho. Faraó se ira, daqui a pouco fala: o que eu fiz? Por que eu deixei eles irem? Eles estão, acho que perdidos, estão no caminho errado. E Faraó sai em comitiva atrás. Quando o povo achou que o maior milagre seria a travessia, a passagem, agora eles estão prestes a ver o maior milagre. Quando o Faraó chega, você conhece a passagem, o povo olha, vê Faraó vindo, de um lado tem Faraó, de outro tem o mar. E olha o que acontece. Versículo 19 do capítulo 14. O anjo de Deus, que ia diante do exército, se retirou e passou para trás. Quem é esse anjo de Deus em letra maiúscula aí? Fica só imaginando. Quem é esse anjo de Deus em letra maiúscula que estava na frente conduzindo Moisés? E que hora que viu o Faraó chegando, ele sai da frente do exército e vai lá atrás, e fica lá atrás, dizendo: vem, Faraó. Eu estou fazendo aqui, tentando fazer cara de mal. Vem, Faraó. Vem, Faraó. Eu quero ver você chegar. E Faraó não conseguia chegar, porque o anjo do Senhor guardava. Por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Há um anjo do Senhor que nos guarda. Há um anjo do Senhor que não vai só lá na frente. Quando ele vê o inimigo chegando, ele sai da frente e vai lá atrás. O anjo do Senhor ficou lá atrás, falando: Faraó, quero ver você chegar. E Faraó não conseguia chegar. O anjo não vinha. E Deus falou assim: Faraó, por que você está clamando? Marcha, estende a vara. Lembra a vara que eu fiz milagres? Estende a vara sobre a água e divide o mar no meio. Simples assim. Que moleza, que tranquilo. É fácil ser líder? A minha pergunta é hoje. É fácil ser líder? Como assim, cara? Como assim? Aí Deus vem e diz: ok. Ele estende a mão, estende a vara sobre o mar. Você conhece a história? O mar se abre, o povo começa a atravessar. Faraó vem atrás, quando termina a travessia de Israel, são 2 milhões de pessoas aproximadamente, atravessam com o pé seco no meio do mar. Deus fez soprar um vento que abriu o mar no meio. Eles passam pelo mar, Faraó vem atrás, Moisés dá o comando, as águas se fecham e acaba com os egípcios. Acaba com os egípcios. Aí estava o maior milagre. Deus é um Deus de milagre. Depois da Páscoa, o mar se abre. Depois da Páscoa, eu entro num nível de sobrenaturalidade que eu jamais imaginei viver. Aí, é óbvio que depois disso vem a adoração. Moisés canta, para um cara que era gago, não queria nem falar, agora ele já está cantando. Moisés canta no capítulo 15, Miriam pega o tamborim e canta, vira uma festa. Mas aí a minha pergunta é fácil ser líder, meus irmãos? Você que é líder aí, é fácil? Porque, meu Deus do céu, o povo tinha acabado de viver milagres absurdos. De ver a praga no Egito e a praga não pegava neles. De ver o anjo cuidando do exército. De ver o fogo e a nuvem guardando. Principalmente de ver o mar se abrindo. Mas como foi possível que esse mesmo povo, no mesmo capítulo 15, o capítulo nem acabou, eles nem terminaram a cantoria ainda, eles chegam num lugar e vão tentar beber água, a água era amarga. Amarga no sentido de tóxica. A água era meio que envenenada, era ácida demais, ela tinha um veneno. Sabe o que o povo faz? O mesmo povo que viu o mar abrir começa a reclamar. A Moisés vai falar: sangue de Jesus. Ele não conheceu o sangue de Jesus, talvez sim, isso é mistério. Sangue de Jesus tem poder. Será que é fácil ser líder? Será que é fácil liderar pessoas, conduzi-las no sobrenatural, conduzi-las através de milagres, conduzir suas vidas e na primeira dificuldade tudo que elas fazem é murmurar? Moisés é um exemplo de líder. Ele fala: Senhor, o povo começa a falar: olha a murmuração do povo. O povo murmurou, eles chegam a beber água, a água é amarga. Eu estou no capítulo 15, versículo 24. O povo murmurou, disse: Moisés, o que nós vamos beber? Misericórdia. Moisés clama ao Senhor e a resposta do Senhor é uma resposta maluca. Senhor, o que eu faço? Aí a Bíblia diz: o Senhor lhe mostrou uma árvore. Tipo, o que tem a ver? O que Deus estava dizendo? Moisés, sobe na árvore? Sobe na árvore, Moisés? O que é para fazer? Eu não estou entendendo, Deus. É só possível entender se você entender a cultura daquela época. Havia algumas lascas de tronco de árvore que você colocava em pequenas porções de água que estavam contaminadas e a substância desse tronco de árvore fazia água potável. Era uma cultura, já acontecia isso. O que Deus estava fazendo é: Moisés,
Se você tem fé para colocar uma lasquinha de árvore numa cumbuquinha, se você tem fé para coisas pequenas, tenha fé para coisas grandes. Se a água inteira está contaminada, pega a árvore e joga a árvore inteira na água. Deixa eu fazer um milagre. Não acredite só em milagres pequenos, acredite em milagres grandes. É isso que Deus está fazendo. Essa é a simbologia do momento. A simbologia por trás disso e a reflexão por trás disso é: a árvore é feita de madeira. Quando as águas estiverem enfermas, lança madeira na água. Tudo bem, depois você pega isso aí. Lança a madeira na água. Quando a terra estiver enferma, coloca um pedaço de madeira e põe um cordeiro sobre a madeira, e depois do sacrifício desse cordeiro a terra vai estar curada. As águas não vão ser mais amargas, vão ser doces. Então, ok. Moisés faz isso. Ele pega, bluf, e as águas se tornam doces. Ali Deus diz para eles: vocês não entenderam ainda? Eu vou começar a apresentar vocês com outros nomes então. Então comece a descobrir meu primeiro nome. Nenhuma enfermidade vai vir sobre vocês. Eu sou o Senhor que sara. Eu sou o Jeová Rafá. Eu sou Yahvé Rafá. Eu sou o Jeová que cura. Então, no momento de amargura, no momento onde aparentemente tudo está dando errado, ele se revela: eu sou o Deus que cura. Ótimo. Eles chegam numa cidade, num local chamado Elim, lá tem palmeiras, oásis, all inclusive, tá tudo certo. Deus ainda tá tratando com o seu povo. E a minha pergunta de novo é fácil ser líder? É óbvio que não, mas é um desafio. Então Moisés está de novo com o povo, eles chegam e daqui a pouco o povo acabou de ver o milagre da água, acabou de passar pelo mar e daqui a pouco eles estão murmurando de novo. Quando você fala aí como pastor, como presbítero, como diácono, como líder de célula, minhas ovelhas só reclamam, as pessoas debaixo de mim só reclamam, só murmuram. Vai ler a história de Moisés para te inspirar um pouco. E aí, ele sai lá de Mara, sai de Elim, daqui a pouco o povo está com fome, sabe o que o povo faz? Glorifica a Deus? Não. Versículo 2, capítulo 16. Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera a gente tivesse morrido, quem dera a gente tivesse ficado no Egito, agora nós vamos morrer de fome. Moisés, para pensar. Nunca ninguém chegou para Moisés e falou: pô, Moisés, que legal, cara, que você não tinha nada com essa história. Que legal que você estava lá na terra de Midian com a tua família. Que digno, Moisés, que você saiu, abandonou a tua família por um tempo para nos salvar, para ser usado por Deus para nos resgatar. Não há nenhuma palavra de gratidão para Moisés. Não há nenhuma palavra. Pelo contrário, tudo que Moisés enfrenta é murmuração do povo. Ele teve que lidar com as suas questões ele mesmo. Tudo que Moisés teve que lidar é o povo se levantando para reclamar. Líder, esteja preparado para isso. Se você é líder, na tua história você nunca viveu o fato de você ter investido na vida de alguém por dias, por anos, atendido ligações de madrugada, orado, aconselhado horas de gabinete, daqui a pouco a pessoa vira as costas, murmura, ainda fala mal de você e vai embora. Se isso nunca aconteceu, se prepare, acontecerá um dia. E quando acontecer, você fala: eu sou um líder de verdade, eu sou como um Moisés. Talvez pouca gratidão vai existir, pouco reconhecimento vai existir, não que ele não exista, ele existe, mas os problemas às vezes vão sobrepor aos momentos de alegria, mas o meu propósito é continuar na liderança, meu propósito é continuar avançando, porque vai chegar um tempo que Deus vai te dar um exército de líderes maduros que vão caminhar junto contigo, eu vou chegar lá. E graças a Deus hoje eu tenho a alegria de ter um exército junto comigo de pessoas que eu amo, de pessoas maduras. Mas é um trajeto. Então lá está ele, Deus fala: meu pai, o povo não está entendendo. Então Deus derrama, Deus faz o pão vir do céu, o maná começa a vir sobre Israel, o povo recolhe o maná, eles têm que aprender a lidar com o maná, não querer juntar de um dia para o outro. É toda uma história de dependência no Senhor, é a porção de cada dia, é o quanto cada um precisa cada dia, não é mais, não é menos. Eu vou prover exatamente igual para todo mundo, sem distinção, fiquem calmos. Eles começam a comer desse maná. E aí você fala: pô, agora resolveu, agora ficou perfeito, agora a questão ficou top demais, agora ficou maravilhoso, agora não vai ter mais problemas. Mais uma vez eles começam a passar sede. Então, Moisés era uma hora sede, uma hora fome, uma hora sede, uma hora fome, uma hora sede, uma hora fome. Ninguém se preocupava com o bem-estar de Moisés, mas ele era um líder e conduzia o povo. Então lá está ele de novo, maná caindo do céu agora deve estar tranquilo, senhores, não vão reclamar mais. A Bíblia diz que eles chegam num lugar, capítulo 17, chamado Refidim, e quando eles chegam ali não tinha água para o povo beber. E aí você já deve imaginar o que vai acontecer. O povo contende com Moisés.
Moisés, nos dá água, nos dá água. Moisés fala, por que vocês estão brigando comigo? Tipo, por que? Versículo 2, por que vocês estão contendendo comigo? Por que vocês estão tentando ao Senhor? O povo tem sede de água. E murmurou contra Moisés, mais uma vez, por que você nos tirou do Egito? Olha a ingratidão, por que você nos tirou do Egito? Por que você não quer matar de sede a gente aqui? Moisés chega para o Senhor, porque é só o Senhor que ele tinha, às vezes você como líder, é só o Senhor que você tem. Ele chega para o Senhor e fala, Senhor, meu Deus, o povo está a ponto de me apedrejar, o que está acontecendo? Versículo 4. Aí sabe o que o Senhor diz? E aí está a essência da liderança. Eu vou escrever um dia um livro sobre isso. Moisés estava lá, Senhor, o que eu faço? O povo quer me apedrejar. Sabe o que o Senhor disse? Versículo 5, Moisés, passa adiante do povo. Deixa eu falar de novo. Passa adiante do povo. Ou seja, um líder de verdade, ele está pelo menos a uns 5, 10 passos à frente do povo. Passa adiante. Sai do meio da reclamação, sai do meio da murmuração, sai do meio da contenda, vai à frente. Eu vou te dar olho para enxergar na frente. Então você que é um líder, está me assistindo agora aqui, está acompanhando essa leitura bíblica, você que é um pastor, você que é um presbítero, um diácono, um líder de célula, você que lidera uma empresa, Deus vai te dar visão para você andar à frente, para você entender o que está por vir, porque nessa hora, em horas de crise, muitas murmurações vêm. Tem gente que fala, ah não, o pastor tinha que fazer isso, o líder tinha que fazer aquilo. Quantas vezes você investe, a pessoa fala, ah, mas ele não me atendeu a hora que eu quis, esse pastor deve estar ocupado demais, ou não deve estar fazendo nada, deve estar fazendo não sei o quê. Ah, pastor, eu vou te falar da minha experiência pessoal. Eu já tive na minha história momentos em que, chegando de 3 viagens seguidas, cansado, dormindo pouco de madrugada, entrei em casa, dei um abraço nos meus filhos, fiz um stories, meus filhos brincando aqui, e lá na frente o pessoal falou, pastor, eu te mandei uma mensagem, foi bem na hora que eu vi que você estava brincando com os teus filhos, você podia ter me atendido. Como que um líder como Moisés não desiste? Como que um líder não desiste? Sabendo que Deus o chamou, que também é um benefício de conduzir pessoas e ver vidas sendo transformadas, ver vidas sendo mudadas. Para mim, a cura de Moisés e o ímpeto de Moisés era saber que, Senhor, apesar das murmurações, eu sou o instrumento para conduzir o povo para a terra que o Senhor prometeu. Eu estou construindo um legado. Então nesta manhã, você como líder, receba uma força de Deus aí, sabendo que a tua força vem do alto, que murmurações vão acontecer, que divisões vão acontecer, que traições você talvez vá passar, mas isso não muda quem você é como líder. Você como líder, talvez nesse momento de quarentena, você todo empolgado no teu grupo de ministério, manda uma mensagem, e aí galera, tudo bem? Tamo firme na leitura da Bíblia? Cri, 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 cri. 2 respondem, 3 respondem, 0 respondem, e você fala, isso não muda quem você é como líder. As murmurações que vêm não mudam quem você é como líder. Moisés, eu te chamei. Se Deus não tivesse tratado e o feito viver o sobrenatural, ele seria paralisado nessa hora. Então Deus fala, o povo não está entendendo. Então tá bom, eles querem água? Então tá. Agora eu vou mostrar para eles. Eles querem te apedrejar? O instrumento que eles querem te matar é pedra? Então do instrumento de acusação e morte, pedra, eu vou extrair vida. Moisés, pega a vara, bate numa pedra, da pedra vai sair água. Eita! Fere a pedra. Quando você ferir a pedra, da pedra sairá água. Eu conheço, e você também, uma pedra que lá na cruz foi ferida e na lateral dela, água começou a sair. Água começou a esvair. Eu conheço. Então toca na pedra. Versículo 6, fiquem ali diante da rocha em Horebe, no monte de Deus Horebe, fere a rocha, vai sair água, e você vai beber. Moisés fez assim na presença dos anciãos de Israel. E porque isso aconteceu, agora a segunda frase, ou terceira ou quarta, que você pode anotar aí, versículo 7 do capítulo 17. Então aquele dia, aquele local se chamou Massá e Meribá, que significa, está o Senhor no meio de nós ou não? Eita! Então a resposta para a murmuração do povo em Moisés era Deus provando que ele estava com ele. Quando você como líder,
Quando você como líder for afrontado por você mesmo, nas tuas emoções, se estiver sentindo, Senhor, será que o Senhor me chamou? A tua resposta são os frutos, a tua resposta é o Senhor está no nosso meio ou não? O Senhor age sobre as nossas vidas ou não? Então você não precisa dar resposta para ninguém, a não ser continuar fazendo a obra de Deus. Foi isso que Moisés fazia. Ele não reuniu o povo e falava, veja bem, pessoal, foi Deus que me falou, mas calma, fiquem tranquilos, vai dar certo. Daqui a pouco tem aguinha para todo mundo. Vocês querem com gás ou sem gás? Não, ele não falava nada, ele falava, Deus, age, eu preciso que o Senhor faça. Por isso que ele é um exemplo de líder para mim. Por isso que ele é um exemplo de líder para você. Por isso que ele tem que ser um exemplo de liderança. Porque ele não parava, nada interrompia o seu vigor, nada interrompia o seu mover, nada interrompia o seu propósito. Deus o deu uma missão, ele foi. Eles começam a lutar. E só para você entender, só no capítulo 18 que ele volta a ver a sua família. Ele tinha saído lá da sua terra em Midian, deixado sua família lá, sua esposa Zípora, seus filhos. Tinha deixado seu sogro, tinha ido para o Egito resgatar o povo de Deus, já tinha passado o mar, a família dele nem o mar assistiu. Quantas vezes um líder tem que renunciar a tempos, inclusive, de lazer, de família, pelo bem do corpo, mas isso Deus sabe, se você só tem que ter equilíbrio, para não ficar um doido, mas a família chega. A família chega, ele revê a família, revê a esposa, revê os filhos, abraça o sogro, conta para o sogro o que aconteceu. É um momento familiar ali que a Bíblia registra no capítulo 18. Só que tinha um propósito, e agora eu quero chegar na essência final da liderança. Agora tinha um propósito para a visita de Jétro. Jétro, o sogro dele, não veio lá só para, e aí, beleza, então tá, como foi? Não. Quando Jétro chega, no dia seguinte, sogro é sogro, eu tenho um sogro maravilhoso, que me respeita muito como pastor, mas também me dá muita instrução de vida, porque ele tem mais tempo de vida do que eu. Então, Moisés vai trabalhar no dia seguinte, se veste, vou trabalhar, todo feliz. Vou julgar o povo em Israel. Jétro vai junto e fica só olhando. E Moisés, a Bíblia diz, passa o dia inteiro, da manhã até o pôr do sol, versículo 3 do capítulo 18, trabalhando. Julgando causas. Moisés era como um juiz. Ele roubou meu capítulo. Ele não sei o quê. Não sei o que lá. Moisés o dia inteiro em audiências. De manhã até o pôr do sol. Jétro só olhando, só ganhando a história. Daqui a pouco ele fala, ei, o que é isso que você está fazendo? Jétro vem como um conselheiro. E todo líder precisa ouvir esse conselho. Ei, o que você está fazendo? Versículo 14. O que é isso que você faz no povo? Por que você está sentado sozinho? Com todo o povo diante de ti, de manhã até o pôr do sol. Moisés dá a resposta típica que está pronta na boca de qualquer líder. O povo precisa fazer o quê? Olha o que ele diz. O povo vem a mim para me consultar a Deus. Quando eles têm uma questão que julgue contra o outro, eles vêm para declarar a lei. É justo, é digno o que eu estou fazendo. A resposta do sogro é uma pancada no queixo de Moisés. Ele fala assim, Moisés, não é bom o que você está fazendo. Como não é bom? Estou julgando o povo de Deus, estou ajudando, estou cuidando da obra, não é bom. Vai perecer você e vai perecer o povo que está junto com você. Se você não entender o segredo de ser um líder, que é delegar funções. Levanta pessoas que possam te ajudar. Homens maduros, que sejam chefes de 100, que sejam chefes de 1000, que sejam chefes de 50, que sejam chefes de 10. Levanta pessoas que vão levar contigo a carga. Então, pastor que está me ouvindo, líder que está me ouvindo, presbítero que está me ouvindo, diácono que está me ouvindo, líder na sua vida ministerial ou profissional que está me ouvindo, você só pode ser considerado um verdadeiro líder se as pessoas puderem identificar que ao teu lado tem um time que trabalha com você. Se tudo é centrado em você, você parou no teu conceito de liderança. Você vai se esgotar e o povo que está com você vai se esgotar junto. Então, líderes, aprendam a dividir funções. Líderes, dividam a carga do trabalho. Coloquem líderes de 10, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 1000. É o conselho de Jétro, de um homem sábio, de uma outra geração para Moisés. Moisés, divide a função. Por que, Moisés? Você nem sabe. Mas o povo vai ficar sem você um tempo. Você vai ter que subir para pegar as tábuas da lei. Nós vamos ler isso aqui. E se você subir, acaba o julgamento em Israel? O povo fica desesperado? Tá tudo centrado em você? Não, Moisés. Divide as tuas funções. Agora, qual que é o segredo? O povo, então, tem que passar a entender. Então, deixa eu falar para o povo agora, para você que tem... Todos nós temos um líder. Eu também tenho um líder. Eu também tenho uma paternidade. Agora, você, enquanto liderado, se você entende que só o Moisés pode resolver tudo por você, você também não está colaborando com o teu líder. Deixa eu falar em português. Se você fala assim, poxa,
o pastor passou um aconselhamento para que o presbítero continue comigo. Ah, esse pastor já não é mais o mesmo, não quer mais me aconselhar. Ah, o presbítero já falou que o diácono vai me acompanhar. Ah, não quero mais. Você está impedindo que o teu Moisés, que o teu líder avance. Você está impedindo que o teu Moisés suba no monte para receber revelação. Quando você segura esse efeito em cadeia e murmura porque o teu líder está subindo no monte para buscar Deus, você deixou de entender o que é a essência do corpo. Porque se o teu líder está subindo no monte para buscar Deus, significa dizer que você lá na ponta vai subir para ser um líder também. Ele vai descer de lá com revelação, daqui a pouco você vai ser chefe de 100, de 50, de 10, de 1000, aquilo que Deus colocou na tua vida. Então é um caminho de duas mãos. O povo tem que ter um entendimento que Moisés tinha outras funções e os líderes e Moisés tinham que ter entendimento que era capaz, que era tempo de dividir funções. Então esse é um exemplo que nós temos que extrair de liderança como Moisés, que extrair de liderança como Moisés. Então ele entende isso e faz. Jétro dá só esse recado e vai embora. A Bíblia diz que quando ele fez isso, versículo 25, Moisés, do capítulo 18, Moisés escolheu homens capazes e constituiu o corpo sobre a cabeça do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. Quando ele fez isso, versículo 27, então se despediu Moisés de seu sogro e o seu sogro foi para sua terra. Jétro só aparece na história aí, ele só vem dar esse recado, bluf, joga essa bomba e vai embora. Mas é algo que transforma a condução de liderança de Moisés. Porque a partir daí, presta atenção comigo, depois que ele divide as funções, e depois que ele aprende o que é dividir, e o povo começa a entender que ele também tinha outras referências de líderes para buscar, se não só o pastor, então o povo não tinha mais aquela opção de falar, opa, hoje eu vim no culto aqui da tenda em Israel, Moisés não vai pregar, eu vou embora. Ah, Moisés não vai pregar, não quero, não gosto desse outro. O povo não tinha mais essa opção, o povo tinha amadurecido também. Depois que isso acontece, o capítulo seguinte, o capítulo 19, Deus chama Moisés para o monte. Quando Moisés aprendeu o que era delegar liderança, Deus falou, agora você está pronto para subir num outro nível. Vem para o meu monte. Se Moisés continuasse sentado na cadeirinha de manhã até o pôr do sol, julgando Israel, ele não teria capacidade nem físico para subir no monte. Porque agora ele tinha dividido funções, agora ele vai subir no monte. Deus o chama para o monte. E é maravilhoso, hein? Imagina, olha o chamado do monte. Vou ler para você aqui. Versículo 19 do capítulo 19. A trombeta soava constantemente, aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus respondia como um trovão e Moisés subiu. Meu Deus do céu, você imagina? Moisés subiu. Ele subiu e era algo tão sobrenatural que Deus fala, Moisés, faz só o seguinte, volta para a margem do monte, põe um limite lá para o pessoal entender que eles não podem subir, que se eles subirem vai azedar para eles, sobe você e Arão e eu vou fazer algo sobrenatural com você. Aí nós vemos o famoso capítulo 20, que é quando Deus vai derramar as tábuas da lei. Então, falou Deus essas palavras. Ele está lá em cima do monte, o povo está lá embaixo. A vida continua ali, mas o líder está buscando. O líder está na presença de Deus. Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito. Eu te tirei da servidão. É Deus com Moisés direto, em cima do Monte Sinai. E aí começam os 10 mandamentos. Que nesses minutos que faltam, eu quero esmiuçar para você e dividir para você em 3 categorias. A primeira categoria, os 3 primeiros mandamentos, representam mate o Egito. Vocês ficaram 400 anos na cultura do Egito, tem muita cultura do Egito dentro de vocês. Então, não tem outro Deus diante de vocês. Não façam imagem de escultura, nem com semelhança do que está na terra, nem debaixo da terra. Não adore essas imagens, não dê culto a essas imagens. O que ele está combatendo? A cultura do Egito, que era uma cultura de idolatria e de adoração a imagens. Então, tira o Egito do meio de vocês. Primeiros 3 mandamentos, tira o Egito. 4º mandamento, não murmurem, parem de murmurar. Não tomem, versículo 7, não tomem o nome do Senhor teu Deus em vão. O Senhor não vai ter inocente aquele que tomar o nome de Deus em vão. Em outras palavras, chega de mimimi, chega de reclamação. Aí ele vai para o outro mandamento, aprendam a simplesmente descansar no Senhor. Lembrem do sábado para santificar, ou seja, descansem naquilo que o Senhor vai fazer. Descanse, Ele é Deus. O 7º dia é dele. Descanse. E aí não é, vamos entrar com esse detalhe depois, não é o 7º dia específico, mas qual que é o teu descanso no Senhor? Qual que é o teu domingo com o Senhor, ou o teu sábado com o Senhor, o teu dia de descanso na presença dele, que você cultua? Aí ele, depois que ensina o descanso, ele diz, agora eu vou ensinar o que é honra. Honra o pai e a mãe de vocês, para que se prolonguem os dias na terra. Para quem que ele estava pedindo honra? Para o próprio Moisés. Honrem Moisés.
Honrem o pai biológico, mas honrem Moisés, honrem o líder de vocês. Os dias de vocês vão ser prolongados na terra, povo. E aí, então, primeiro ele começou matando o Egito, depois ele foi tirando a murmuração, ensinando o que é descansar. Agora ele foi ensinando o que é honra. Honra os pais naturais e honra os pais. Honra pai e mãe, o dia de vocês vai se prolongar. E aí ele termina os últimos mandamentos ensinando que era moralidade. Porque era 2 milhões de pessoas convivendo junto, que vieram do Egito. Certamente há muita imoralidade no meio, então ele vem colocando padrões morais de comportamento. Não mate, não adultere, não furte, não diga falso testemunho contra o teu próximo, não cobice a casa e a mulher do teu próximo, viva moralmente correto. Então os mandamentos eles se dividem em tira o Egito, ou seja, mata o pecado, não murmura mais com os teus lábios, descansa no Senhor, honra o teu pai e seja moralmente adequado. Se você fizer esses mandamentos aí, então, ele está dizendo para Israel, agora você vai caminhar em bênção, agora você vai caminhar em poder. Eles começam ali ouvir as trombetas tocando, Moisés vai descer, uma trombeta está soando, e Deus dá ordens, como que o povo vai se comportar a partir de então. Agora, esperamos o próximo capítulo. Esperamos o que vai acontecer nas cenas do próximo capítulo desse seriado, que eu separei para vocês aqui. Esperamos. Cadê? Esperamos o que vai acontecer. Netflix está no chinelo. Esperamos o que vai acontecer conosco. Esperamos o dia de amanhã. O que vai acontecer então com Moisés e o povo? Como eles vão lidar agora com o comportamento em comunidade? Como eles vão lidar agora entendendo que Deus está conduzindo? Então o que a gente vai aprender no dia de amanhã? Vai ficar mais pesada a leitura? Sim, é óbvio que vai. Por quê? Porque agora ele vai começar a instituir leis. Ele vai começar a instituir leis da pastor Davi Fantasini, meu amigo de muitos anos. Glória a Deus que você está aqui conosco. Deus te abençoe, viu? Teu ministério, tua igreja, Bola de Neve Sorocaba, tá junto conosco. Então, amanhã a gente vai buscar entender um pouco o que são as leis. Ele vai falar das leis para conduzir o povo. Então tenha paciência para ler. Mas ele vai começar, e aí vai ser tão interessante, mostrando as ordenanças de como construir o tabernáculo. Então se prepara para ser bastante visitado por Deus, porque na construção do tabernáculo tem muita simbologia pra gente. Eu sei que hoje você tem bastante informação. Pastor Sérgio, carioca, aí também da Bola de Neve no ABC, também que faz a obra na Angola. Glória a Deus, quanta gente. Tarobinha, pastor Tarobinha. Meu Deus, que legal essa galera junto aí. Deus abençoe vocês, que a gente busque ao Senhor, que você tenha uma sexta-feira muito abençoada, lembrando do sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Amanhã a gente está junto para buscar mais a Deus, para continuar lendo e para continuar buscando. Um abraço para todo mundo que eu lidero aqui de perto e os de longe. Eu amo muito vocês. Continuem buscando a palavra de Deus. Um abraço. Hoje foi maravilhoso. Deus abençoe.